esse projeto e realmente levar ele a cabo e fazer ele funcionar independente de erros e acertos e levar ele até o fim e fazer, eu acho que isso vai mudar na minha vida como um todo, assim, sabe? Isso é um reflexo que eu vou levar para minha personalidade. Existe uma bebida escura, quente, diferente daquela que eles consomem, que chama café. Porque às vezes a pessoa está consumindo um produto que ela adquire nas lojas, nos supermercados, mas que não é bem café. A ideia é mostrar para as pessoas o café que sai aqui do Cerrado e como ele é bebido no resto do mundo. A gente levou esse café até Curitiba, torrou ele com todo cuidado e trouxe de volta para mostrar para as pessoas na rua como é esse café, como esse café é feito e tem que ser servido e deve ser servido para todo mundo. Meu naipe. É um projeto que é visionário, na minha opinião, e super assertivo, assim. Você realmente devolver para o produtor a experiência que ele proporciona na ponta para os clientes. Tomara que isso se realize e leve essa informação para o consumidor e sirva de um veículo para aumentar o conhecimento sobre o que é café especial. O cidadão urbano não conhece café especial. Então é preciso mostrar para o cidadão urbano que no Brasil tem café de altíssima qualidade. E aquilo que ele consome diariamente na casa dele, que é uma bebida escura, quente, às vezes não é café. O que a gente fez foi pegar o café da terra, levou lá para Curitiba, torrou lá, que a gente quer mostrar para vocês o trabalho que a gente faz lá com o café de vocês. Eu sei que a maioria de vocês está acostumado a tomar um café tradicional e o café coado, vocês vão estranhar um pouco o café expresso, ele é bem potente, tá? Mas é exatamente isso que eu quero que vocês vejam, como um café pode ser tão diferente do outro, sendo café, mas feitos de maneira diferente. Então, cada copinho que eu servi para vocês vai ter um nome de uma pessoa que ajudou a gente a realizar isso. Então, eu queria que vocês olhassem e recebessem esse café, né, como um presente aí de uma pessoa que vocês nem conhecem e que está aí, sei lá, espalhado pelo Brasil inteiro. Aí. Vamos tomar café? Eu acho o seguinte, tudo é passageiro, né? Na vida nossa tudo é passageiro, né? Nós vamos levar aquilo que nós transmitir ao próximo, né? Então aquilo que você consegue passar aos outros, né? Você recebe em dobro de volta. O que eu recebi, né? De conhecimento. Fala, mas como é que você sabe disso? Como é que você descobriu isso? Né? Eu descobri um negócio, eu falo, mas como é que você descobriu esse negócio? Eu descobri, veio para mim. A maior parte das pessoas não conhece o que a gente produz aqui, né? Fruto da terra mesmo. Grande parte das pessoas não sabe disso, né? Aqui se produz os melhores cafés do Brasil. Nunca mais tomei café com açúcar. Hoje eu não consigo beber café fora mais. Eu saio fora, às vezes tomo chocolate, tomo outra coisa, mas café não tem jeito de beber, porque o café que é servido em restaurante, em posto de estrada, é horrível, não é café, né? Você cheira um café bom, né? E cheira um café ruim, a diferença é gritante, né?
O outro é aromático, né? Você sente os sabores, né? Chocolate e outras coisas mais. O outro, um cheiro muito ruim, né? Cheiro ardido, né? É paladar cultural, é aquela história da gente ter um paladar muito doce, adoçar muito as coisas, então foi criando a cultura de tomar um café colocar muito açúcar no café e aí a qualidade não fazia muita diferença, eu acho. A gente quebra para sentir o aroma mais profundamente, pegar o aroma do café. Há uma grande oferta de produto com uma qualidade muito baixa, isso é verdade. E um consumo enorme. Esse mercado vai continuar, não tem jeito. Agora, quem está buscando cafés especiais vai encontrar, e eu acredito que dificilmente retorna para consumir o outro café. Eu convivi muito tempo com isso, que, olha, o nosso café bom, ele é todo exportado. O que fica aqui no Brasil é o produto de pior qualidade. Você fala, mas isso não acontece hoje? Ainda acontece, em grande quantidade ainda acontece. O brasileiro, pela cultura e pela dificuldade financeira, ele ainda consome café de baixíssima qualidade. Às vezes eu vou num restaurante, eu vou num hotel e a pessoa depois da refeição, o senhor aceita um cafezinho? Eu falo, não, muito obrigado, porque o seu café é muito ruim. Os vegetais que você nos serviu eram ótimos. O peixe que você serviu é de altíssima qualidade e estava muito bem feito. A carne sua estava excelente. Por que não ter um café de boa qualidade? O café é tão ruim, o café é tão inexpressivo que ele é cortesia. Pensando no aspecto cultural mesmo, quanto custa 1 quilo de café? Quanto custa meio quilo de café? 6, 7, 8 reais. Isso não é verdade. Assim. O que tem ali dentro daquele pacote não é exatamente café. Não justifica você também ficar fazendo um produto de alta qualidade de sabor, mas cheio de veneno. A grande questão do Brasil agora é aumentar, ampliar a oferta desses cafés especiais e principalmente educar o consumidor sobre o que é um café sadio. Eu nem vou falar especial para não parecer algo assim muito snob ou fora da realidade. Algo sadio de algo que não é. Você pagar para você consumir diariamente um café, não vamos dizer especial, mas um café honesto, é um pouco mais, né? É muito mais caro produzir um café especial ou quanto custa produzir um café de baixa qualidade? Entre 40% a 60% do custo da saca do café é a colheita. Né? As taxas são muito altas, né? Os impostos, né? Você tem que contratar por safra, né? Você contrata carteira assinada, coisa muito rigorosa, assim. A gente está separando. Esse aqui é o pássaro, ele já secou um pouco no pé, então ele tem menos peso. E o madurão ele desce pro fundo da caixa. Tem alguns que a gente seca naturalmente mesmo, sem passar aqui. Tem uns que ficam lá em cima, que é com volume maior. Aqui a gente separa uns microlotes e trabalha mais aqui embaixo. Se a safra durar 5, 6 meses a gente fica fazendo. Fora sábado e domingo a gente fica secando. A seca é direto, não tem folga. E esse é a coffee terapia total, não tem nada melhor. O amor que você tem pelo trabalho ali, pelo café ali, com certeza influencia na xícara depois. Assim que eu voltei para São Paulo, eu tava meio perdido, sem saber o que fazer da vida lá, e tava com 20 anos, 21. E um tio meu daqui
ia todo fim de ano, a esposa dele de lá, ele ia todo fim de ano lá passar o Natal. Aí ele falou, pô, seu pai tá com as terras lá, tá tudo parado, por que você não planta um café lá? Eu falei, pô, plantar café, cara, não tinha nada a ver com a minha vida, né? Eu vinha muito aqui quando era criança, mas depois eu fiquei um bom tempo, comecei a pegar onda e tal, e ficava só no litoral, não vinha. Pô, esse café, ele falou, café você trabalha 6 meses, ou 6 você fica sem fazer nada. Eu falei, pô, então eu vou pra lá, vou plantar o cafezinho, fico 6 meses na fazenda e 6 na praia. Perfeito. Tem uns 20 anos que eu tô aqui, não deu 6 meses de folga nesses 20 anos aí, não peguei essa folga. Mas uma hora ela chega. E aí, do mar eu vim pra terra. Fiz um curso de barista rápido no Rio, lá com o Emílio, só para ter uma noção do que eu ia enfrentar aqui. E aí li um livro do professor Borém, e resolvi fazer um terreiro suspenso. Eu fui me interessando pelo negócio, indo fazer curso, até chegar a fazer o curso de Q-Grader, e aí mesmo a gente foi se aprofundando, assim, compramos um torrador e tal, desenvolvemos uma marca. E aí tornou aí o Wolf Café, que era o meu nome de guerra na Marinha. A família tem 3, 4 gerações de café já. O meu avô era um grande produtor. As terras, tinha muitos filhos. Tinha que ter um médico, um advogado e um padre. Né? Toda a família aqui no interior tinha que ter esses 3 elementos. Meu pai foi escolhido para ser o padre. Acabou conhecendo a minha mãe, mais jovem, então eu sou filho de padre, eu e meus 2 irmãos, lobisomem, né? Fala que filho de padre é lobisomem. A minha infância não foi ligada na fazenda, não. Eu vivia mais na cidade, depois fui estudar. Quando eu deixei meus estudos, meu pai já estava com uma idade mais avançada e eu vim para a fazenda. E aí eu vi que o meu destino seria esse. Não digo nem que seria uma opção, não. Eu gostaria de ter sido piloto de automóvel. Eu sou da área de artes, eu estudei educação artística e teatro. E depois design gráfico, inclusive. Trabalhei com isso e tudo. Eu estava em BH e não estava numa situação muito legal lá. E as oportunidades aqui estavam interessantes para mim, entendeu? A possibilidade de aprofundar mais em café e tudo mais. Hoje eu sinto, assim, uma evolução em mim próprio, de ano a ano, assim. É muito difícil de acostumar no começo, porque como eu venho da parte da música, assim, né, da música e do teatro, e trabalhava com cenário, com coisas assim, cenotecnia e tal. Então vim com essa história, assim, pra cá, pro meio, chega um momento que chega uma crise muito forte, né, porque você acaba ficando um pouco isolado, né. E hoje em dia, quando você começa a constituir família também, e começa a entrar com essa possibilidade que a tecnologia te permite, né, então acaba ficando viável. Então você vê que realmente, agora que a gente vai pra cidade, a gente vê aquele choque, que é realmente que os recursos estão muito escassos na cidade, né? E as pessoas estão muito bitoladas. Eu sinto que as pessoas estão precisando sair mais um pouco dessa imersão, né? De ficar amontoadas na cidade, para ter a possibilidade de ver o que o campo oferece. Quando eu fui plantar o café, eu plantei ali embaixo, em 80. O café estava com 1 ano, deu um geadão que nunca mais deu. Matou tudo. Quando eu cheguei no sábado que eu chorei, quando eu olhei aquilo lá estava tudo marrom, igual um chocolate. Se queimou de ponta a ponta. Falei, puta, né? Perdi tudo, né? Primeiro plantio meu. Peguei, larguei lá tudo e fui plantar lá, ó, Guatambu. Plantei. Aí liguei, falei pro cara, olha, você não corta as árvores, hein? Deixa chegar aqui que a da mãe tinha cortado. Ficou aquelas? Não me mexa mais. Quero essas árvores aí. O resultado disso tudo, né? Aí o prêmio 2001 e essa história toda, me tornei orgânico. Eu acho que Minas tem a vantagem de ser a maior região produtora, né? Então você vai ter micro-regiões em Minas que vão dar diferentes ainda bebidas dentro de um mesmo estado. As primeiras do Cerrado foi em 76, se não me engano, as primeiras lavouras que veio. Cerrado era uma bacia leiteira pequena e alguma coisa de milho. E depois que o pessoal vindo do Paraná com aquelas geadas, muito paulista, vieram, olharam a região interessante, altitude muito boa, clima muito definido, muito seco na época de safra. E altitude, né? Quanto mais altitude, entre aspas, melhor a qualidade. A gente está numa altitude boa aqui, 1269. É o início aí do Planalto lá de Brasília. Brasília é 1100. Mas lá é um chapadão mesmo, né? Brasília
E a gente está a 1269 porque a gente está nas fronteiras aí entre o sul de Minas, propriamente dito, que é a Serra da Mantiqueira, e o Planalto Central. A umidade relativa sendo baixa, a gente tem risco quase nenhum assim, de fermentar o café no pé. E por isso que a gente deixa postergar a colheita para colher ele o mais maduro possível e ter menos verde possível. Aqui já vê que ele já vai dando umas florzinhas, né? Mas é um negócio bem de Gepeto mesmo, né? Assim, fazer aquela coisa bem luthier. Para desenvolver o café, né? Segundo os pesquisadores, leva 50 anos uma genética no café. Falar, não, esse café agora ele tá uniforme, ele produzir essa bebida é desse jeito. A ideia é pegar, esperar dar os frutos para poder tentar beber esse fruto. E aí sim falar, não, realmente esse aqui tá bebendo melhor do que aquele. E aí eu vou focar mais nessa aqui, por exemplo, se ela bebeu melhor. Acho que a tendência do café, da cafeicultura hoje é ir pro clone. Então depois que caem as flores, aí fica o pistilo aqui para poder o registro aqui de onde vai ficar onde vão ser os novos grãos de café, né, que vão crescer aqui depois que cai essa florada. A Europa, os Estados Unidos, entendia que o Brasil era produtor de commodity. O Brasil produz volume de um café mediano. Não. Hoje eles já conhecem, sabem, acreditam que o nosso café ele é tão bom quanto os melhores cafés do mundo. Boa parte dos produtores tem dívidas e aí ele vai enrolando aquilo e o café de commodity fica aquela oscilação de preço que você não tem garantia nenhuma, né? Porque você faz o seu custo ali e tal, mas você não sabe quanto que você vai vender o café. O café especial é um mercado muito mais estável, ele não oscila. Então tem um valor ali que dá para você trabalhar com custo e saber que você vai ter aquele X de lucro ali. Então você trabalha com muito mais sossego, a probabilidade de você, né, ter um resultado positivo é muito maior. A cooperativa armazena todo esse café, a cooperativa tem operações de comercialização para outros países, só que a gente tem uma iniciativa própria de exportação de café para Seattle, nos Estados Unidos. Para mim, o melhor mercado hoje de café é o mercado interno. O preço que se paga aqui é um preço muito equivalente ao preço que se paga no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Esse aqui é o 16 e acima. Esse daqui é o peneira 14, 15. E esse daqui é o moca. É o mesmo café. Os nossos cafés hoje eles estão presentes nas melhores cafeterias. E quando eu falo nosso, não é só o nosso daqui da fazenda, os cafés da nossa região estão presentes nas melhores cafeterias do mundo inteiro. Eu nunca tinha ouvido falar em bebida mole, bebida dura. E isso é um vocabulário que até já está ultrapassado, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Há certificações que demonstram a qualidade do café. Então isso dá algumas garantias ao consumidor que ele está consumindo um café puro, não tem misturas, não tem fraudes e qualidade. O barista ele escolhe o que ele vai estar usando no campeonato. Gostei disso aqui. O que eu vou poder extrair de melhor disso aqui? Então ele tem onde que ele vai poder ajustar. Torra, blend. Isso aqui está muito bom, mas falta doçura. Pega um outro. Por isso que ele estuda aí um ano. A safra toda para estar competindo, se quero mais encorpado, quero mais doce, para esse ano eu quero usar determinado tipo de café. Então ele consegue blendar ou essa mescla, essa mistura, né? O barista é aquela última pessoa num processo para valorizar o produto do cafeicultor. Então, aquelas pessoas que tiveram todo o trabalho para poder cultivar, colher, torrar o café. E aí, esse profissional que é o barista, ele tem a responsabilidade de extrair todo o potencial que tem daquele grão. Hoje em dia, com essa nova onda de cafés, é uma das pessoas responsáveis para estar divulgando, disseminando a cultura de tomar uma boa xícara de café. A minha história com café começou quando eu fiz tecnologia em alimentos e vim fazer um estágio numa empresa de máquinas de café. Eu tinha um restaurante e a pessoa que era responsável por extrair o café era uma pessoa que a gente não sabia se ia ficar um dia ou um ano com a gente, sabe? Então não tinha condições de pagar um treinamento para toda pessoa que entrasse ali. Então resolvi eu aprender, fazer um curso de barista, para poder pelo menos ensinar um pouquinho para cada um que entrasse, para a gente poder manter o mínimo de qualidade. Assim. Fiz um curso de barista, naquela época, 10 anos atrás, então era
mesmo mexer em máquina de café e comecei a me apaixonar muito, como todos os baristas, né? Me apaixonei, fiquei louca pelo café. Eu nunca fui de gostar de rotina e de mesmices. E o café traz isso pra gente. A cada xícara você tem um buquê diferente, que a missão do barista é a transmissão do conhecimento. Tá na boca do barista o conhecimento para passar para o consumidor. A técnica do barista também é muito em cima da vaporização do leite. Isso dá uma diferença enorme para um tradicional café com leite. A partir do momento que um barista serve um café com leite, passa a ser um cappuccino, passa a ser um macchiato. O pessoal que trabalha com café é um pouco legal. Esse ramo, o segmento, por exemplo, das cafeterias, eu gosto muito. É um pessoal que tem uma visão bacana de mundo, eles são mais descolados, são pessoas boas de conversar. E tem ramos que as coisas não são assim. Eu não sei fazer mais outra coisa na minha vida. O café é triste, viu? Uma vez que você entra nele, eu aviso todo mundo que tá começando. Você tem certeza? Porque agora, assim, é muito difícil você conhecer uma pessoa que, eu trabalhava com café, hoje eu trabalho com outra coisa. Caminho sem volta. É um caminho sem volta, Você vê cada história, se você for pegar, fizer um relato, dar um puta num documentário, por que você entrou no ramo de café? O café é bacana. Por isso que teve essa diferenciação justamente quando a BSCA conseguiu transformar um pedaço da cafeicultura brasileira, tirou do segmento de commodity e passou a ser uma especiaria, um produto diferenciado. E no final das contas, o café também acaba virando uma grande paixão, né? Porque uma vez eu me deparei com um café da Etiópia, num camping, na Centro-América, e é um pouco como o pessoal quando descobriu o geisha, né? Que falam que o cara viu Deus na xícara, né? Agora tem cafés que você prova e que eles te dão uma coisa tão impressionante no sentir, nos seus sentidos, que é avassalador. Eu falo, o cara pergunta para mim, mas o que é café especial? É um conjunto. O dia que você compra um café Brauna, você compra um café, você compra a minha família, compra a minha conversa, compra o meu jeito de ser, compra a minha produção, compra tudo. E quando você bebe aquilo, você bebe o conjunto também. E o dia que eu tomei essa xícara desse café etíope, me aconteceu uma coisa tão maluca comigo, no meu sentir, nos meus sentidos, assim, o que eu senti, flor de laranjeira, house, cereja, foi uma explosão de sabor, que eu fiquei enlouquecido com aquilo, assim. Eu falei, nossa, assim, então café é possível que o café tenha esse sabor? E aí, a partir daí, como a gente já produzia café, eu falei, vamos investigar isso, vamos conseguir fazer esse café ficar, vamos achar onde que tem a xícara perfeita. E aí vira uma coisa meio obsessiva, assim, né? Porque o café, ele tem essa magia, né? Do sabor, né? Tá na história da humanidade há muito tempo, né? Assim como o chocolate, como o chá. Então ele tem uma parcela ali de a gente estar sempre envolvido com aquilo de alguma forma, né? Pode também ter simplesmente sido a cafeína, né? O que o café significa para você? Para mim? Muito trabalho. E alegria. Muito trabalho e muita alegria.